Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou contar para vocês como começou a minha história de amor com a escrita. Bom, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu não gostava muito de ler, nem muito de escrever. Porém, teve uma situação na escola onde a minha mãe se tornou a minha professora e ela sabia dessa minha falta de vontade de escrita e também sabia que eu não gostava muito de português. Sendo assim, a minha mãe ela desenvolveu um projeto na escola chamado Livrinhos. Então, esse projeto envolvia escrever livros de modo bem artesanal, fazendo as capas, os desenhos e também colocar as histórias autorais. Então foi um movimento, muitos na sala lembro que não gostaram muito, eu também não gostei muito desse projeto de português, de ter que escrever, uma coisa que eu não gostava de fazer. Bom, durante esse tempo, durante esse ano, eu comecei a fazer os meus livros e aí eu comecei a gostar de produzir histórias, eu vi que era divertido criar cenários novos, criar contextos diferentes, colocar protagonistas e poder desenhar esses protagonistas, colocar tudo aquilo que eu imaginava em prática. Então eu comecei escrevendo, vou mostrar para vocês como foi esse processo. O primeiro livro que eu fiz na época da escola, ele foi no tempo dos dinossauros. Minha letra não era nada bonita, eu não tinha o menor capricho para fazer o livro, porque eu não gostava de fazer. Eu lembro que eu fiz uns desenhinhos, assim, bem simplesinhos. A capa, ela era tipo uma cartolina que a gente grampeou junto com um sulfite. Então, esse aqui foi o primeiro livro que eu fiz. O segundo livro que eu fiz já foi ficando um pouquinho mais caprichado. Chamava Menina que Não Queria Estudar. Mas mesmo assim, os desenhos, a escrita, ainda tinha muitos erros de português. Eu deixei tudo a lápis, não passei nada a caneta, não fiz nenhuma alteração no livro. O segundo livro que eu fiz, esse eu fiz em casa, porque eu comecei a pegar gosto pela parte de criar histórias. E foi A Menina e o Gatinho. Esse aqui eu fiz com alguns recortes, porque eu não era muito boa de desenho. E aí eu fiz as minhas primeiras histórias. Os desenhos não ficaram tão bonitos assim. Em seguida, eu fiz esse aqui, ó, O Patinho Feio. Na época eu lembro que tinha um desenho animado que passava sobre o Patinho Feio, então eu me inspirei na história. E aí eu criei uma outra versão dessa mesma história aqui. Esse livro aqui, ele foi o A Segredo de uma Menina, então ele contava a história de 4 meninas e uma delas tinha um segredo muito interessante. Aí, ao longo da narrativa, eu fiz os desenhos, eu me empenhei mais, ficou muito mais caprichado. Esse livro aqui foi um dos que eu mais gostei, eu lembro que deu um trabalho por a capa ser preta, então eu fiz com um lápis branco na época, que era a estrela que caiu do céu, então ela ficou bem mais caprichada. Tem, tá bem mais ilustrado, eu acho que valeu mais a pena. O próximo livro, ele foi um gibi, falando das meninas superpoderosas. Aí eu criei em forma de quadrinhos mesmo, até o papel ele é um pouco diferente. O próximo livro que eu fiz foi O Corpo Humano, também nessa forma de artesanal. Aí os livros começaram a melhorar, eu tinha acho que mais ou menos uns 11 anos, o ano da escola já tinha acabado. E eu continuei escrevendo esses livros em casa. Então esse eu continuei fazendo, fiz nas férias, foi Briga na Fazenda. Eu usei alguns desenhos prontos e aí eu só contornei por cima. E aí o capricho já também melhorou, eu me dediquei bastante tanto ao desenho quanto à história. Esse aqui foi um livro que eu fiz também durante as férias, que foi As Formas. E aí o meu pai, ele fez pra mim de forma digitalizada o livro. Ele se aproveitou dos desenhos que eu fiz. E aí ele só escreveu no computador e montou em forma de livrinho. Então esse foi o primeiro livro que ele saiu do papel, da forma mais rudimentar, para uma forma mais digitalizada. O próximo que eu fiz foi esse aqui, Frutas e Cores. Também utilizei desenhos prontos. Esse aqui eu fiz Seres Vivos e Não Vivos. Faltou um pouco de imaginação na época de criar uma história, uma trama. Mas aí eu fiz os desenhos, marquei. E aí eu comecei a fazer poemas. Aí eu tive essa fase de poeta aí, e eu fiz o primeiro livro chamado Minha Arte Poética, onde eu criei alguns textos autorais de poesia. Teve um que eu fiz com 4 amigas. Esse aqui eu criei, ele foi uma história quase de suspense. Foi a menina que tinha rabo de gato. Então ele conta a história do drama de uma menina, que ela acorda um dia e ela acha que ela tem um rabo de gato. E aí ele vai contando ao longo da narrativa sobre essa história e tem uma surpresa para o leitor no final.
Bom, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu comecei a gostar de ler, comecei a me interessar por livros de suspense. Uma das primeiras autoras que eu tive contato foi a Stella Carr, da série Calafrio, e em seguida foi a Agatha Christie. E baseando essa inspiração de ter autores que falavam de livros de suspense, eu escrevi meu primeiro suspense, que era Onde Está o Rubi. Então eu criei toda uma história, criei patinhas aqui no sentido para procurar o bandido, né? Criei uma história mais sombria, mais de noite. Consegui criar o primeiro cenário meu de suspense. Em seguida, continuando na parte de poesias, eu fiz mais um de poemas. Esse aqui eu já tinha uns 12 anos já. Também ilustrei o livro inteiro, melhorou muito a parte da minha atenção com o livro, meu empenho, não só com o que estava sendo escrito, mas também com aquilo que eu queria representar por meio das imagens, então eu consegui melhorar nesse sentido. E aí foi muito curioso, na época era a 7ª série, hoje seria o 8º ano, eu participei de um concurso na escola, um concurso de poesias, mas eu não estava muito afim de entregar a poesia porque eu achei que não estava muito bom. A professora de português, ela meio que me obrigou a entregar esse poema, e aí eu acabei ganhando um concurso de poesia e tive minha primeira poesia publicada. O tema era Um Olhar sobre o Universo, e a minha poesia chama-se O Universo Infinito. Eu vou ler para vocês. Fala assim: o universo é tão cheio de mistérios, milhares de galáxias descobertas, milhares de estrelas iluminadas, milhares de astros e satélites brilhando, milhares de planetas girando. Cada um tem uma função. Função para brilhar, função para enfeitar, assim como o universo infinito. Os grãos de areia são incontáveis, assim como as estrelas. Cada pedacinho dele, por menor que seja, o torna magnífico e sem defeito. Então esse foi o meu primeiro poema publicado. Dentro desse livro aqui, ó, Um Olhar sobre o Universo, tem vários poemas aqui de muitas pessoas da mesma escola que também ganharam esse concurso de poesia. E na época eu lembro que eu fiquei muito feliz, na verdade muito surpresa, porque eu não imaginava que um dos meus poemas ia se passar pela seleção e aí ele ia ser publicado. Então foi bem interessante essa primeira experiência que eu tive com um livro publicado. Ainda nessa época eu criei meu primeiro livro de suspense, que chama Quatro Cantos e um Enigma, que conta a história do meu detetive, o Peter Forster, lá de Londres, que ele encontra uma senhora numa mansão morta e sem cabelo. E ao longo da narrativa, ele vai descobrindo as pistas até chegar no assassino. Esse aqui, eu tive a ajuda do meu pai para fazer. Meu pai ele trabalhou em editora há muito tempo e ele conseguiu pegar a minha história que eu tinha escrito no computador e montar ela em forma de livrinho. Então a gente imprimiu, passamos com o papel contact para ficar em forma de livro mesmo. Essa capa quem montou foi o meu pai. E foi um dos primeiros livros físicos, que é uma das primeiras histórias que eu tive, que ficou nesse modelo de livro aqui. Eu continuei escrevendo sim, continuei essa história do Peter Forster com mais 3 livros. Sendo que o último livro, A Morte Oferece um Drink, ele está em fase de publicação. Eu já consegui o meu registro BN na Biblioteca Nacional e eu estou esperando algumas editoras me darem um retorno, mas o mais provável é que ele ainda saia na Amazon como um e-book. Bom, pessoal, esses foram os meus livros de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu amor pela escrita. Espero que vocês tenham gostado de descobrir um pouquinho sobre mim, sobre o meu amor pela escrita. E assim que um dos meus livros for publicado, eu vou avisar aqui no canal para vocês também poderem compartilhar comigo dessa alegria de ter um livro publicado. Se você também é escritor, se você também tem alguns textos dentro da gaveta que não tem vergonha de mostrar para as pessoas, ou você já mostrou para os seus amigos, também está que nem eu, nessa fase de tentar publicar o primeiro livro, de entrar em contato com as editoras, de esperar essas respostas. Se você também é um autor assim, deixa pra mim aqui nos comentários que eu vou amar saber e trocar essas experiências com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal para você ficar sabendo de tudo que a gente posta por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo!